Uma vez Flamengo, sempre Flamengo. Flamengo sempre eu hei de ser. É o maior prazer vê-lo brilhar, seja na terra. Bem, amigos do Fla News, dando continuidade aí na cobertura da eleição, e até a gente está conversando também com vários vice-presidentes do Flamengo. Hoje a gente está com o Alexandre Vrobel, que é vice-presidente de patrimônio do clube, e talvez, na minha opinião, acho que é o que menos sofre rejeição da torcida. Não sei se você sabia disso, né? Inclusive, eu vi até vários elogios ao seu trabalho. Te agradeço. E a gente já quer agradecer a você, né, por a gente estar aqui batendo esse papo, não é nem uma entrevista, é um bate-papo, na verdade. E a gente gostaria de saber como e quando começou a sua relação de torcedor com o Flamengo. Bom, primeiro te agradecer aí o elogio a gente ouve, lógico que fica feliz, fica satisfeito, porque realmente a gente tem feito um trabalho dedicado, sério no patrimônio, e aí fruto é disso daí, né? Então eu fico muito satisfeito com relação a isso. Minha relação com o Flamengo é umbilical. Sempre fui um completo apaixonado. O meu tio, meu pai, toda a família é de rubro-negro, mas meu pai nunca foi muito ligado, meu tio sim, muito. Meu tio tem 72, 73 anos, tem problema cardíaco, e pra você ter uma noção, ele toma remedinho para dormir nos horários dos jogos do Flamengo. Para ele relaxar, e ele acorda 2 ou 3 horas depois do jogo e entra na internet e vai ver quanto é que foi o resultado. Ele sofreu muito esse ano. Hã? Demais, demais. Então, e eu sempre, desde muito novo, muito criança, ou seja, nasci com isso na minha cabeça, sempre fui a Maracanã em todos os jogos, já viajei diversas vezes para acompanhar o Flamengo. Então é uma paixão, a minha mulher fala, é uma paixão irracional. E eu falo contigo e eu me arrepio de falar, porque é uma paixão realmente assim, absolutamente irracional. E quando eu viajo, eu morro de saudade dos meus filhos e do Flamengo. Então hoje eu passo no Maracanã, morro de saudade do Maracanã. Então é uma relação de uma paixão, ou seja, que é difícil até da gente explicar. Eu tenho 2 filhos pequenos e a minha babá, que está comigo desde que o primeiro nasceu, quer dizer, pequenos, 9 e 11 anos, está comigo desde que minha primeira nasceu, e ela é rubro-negra também, doente, e eu falei para ela o seguinte: olha, você vai botar eles para dormir à noite, né, cantando o hino do Flamengo. Se eles começarem, você vai ganhar um prêmio, não sei o quê. E todo dia à noite eu passava lá, quando eu ouvia no quarto, ela estava lá no quarto. Uma vez, Flamengo. Então, assim, e hoje são doentes também, isso é uma paixão. Então é desde sempre, graças a Deus. Quando eu nasci, o médico falou, é rubro-negro e homem. Ou seja, primeiro era com certeza o rubro-negro. Que bom. Agora, quando e por que você se tornou sócio do clube? Eu sempre frequentei o clube, na verdade. Cheguei a fazer escolinha lá, nunca fui craque, pelo contrário, mas sempre fiz escolinha de futebol, fiz um tempinho de judô e sempre frequentei, eu moro ali perto. E depois meus filhos começaram a fazer ginástica olímpica, também futebol, sempre frequentei. Nunca, na verdade, entrei por um tipo de aspiração política ou de ocupar qualquer tipo de cargo, isso nunca foi a minha intenção. E de um determinado tempo para cá, ou seja, depois quando eu fiquei mais velho, casei, eu acabei comprando um título de proprietário, também para participar da vida, ou seja, né, mais ativamente do clube, mas nunca no intuito de ocupar algum cargo de dirigente ou nada nesse sentido. E sim de contribuir de alguma forma mesmo, me sentir parte do Flamengo, ou seja, não só ser aquele sócio de jogo, mas também contribuir, pagar mensalidade, estar lá, sempre foi questão de comprar camisa oficial na loja, então eu sou desse tipo de rubro-negro. Agora, eu não sei se você teve outros cargos dentro do Flamengo, além desse que você está exercendo agora, mas gostaria que você falasse um pouquinho da sua trajetória dentro do clube até você chegar a vice-presidente de patrimônio. Não tive cargo nenhum, nunca exerci nenhum cargo em clube nenhum, nunca pensei em exercer, na verdade. A primeira eleição, na verdade, que eu participei votando foi a que elegeu a Patrícia, e eu não votei na Patrícia, e ela sabe disso abertamente, então não é segredo, ou seja... Então a primeira eleição que eu participei foi essa, efetivamente, né, que elegeu a Patrícia, eu não votei nela, como eu te disse, e depois lá de 3 ou 4 ou 5 meses de gestão, ela já me conhecia, ou seja, algumas pessoas em comum, ela já tinha me feito o convite para participar do conselho diretor, eu no primeiro momento não aceitei, e aí acabou que lá, se não me engano, em junho do primeiro ano dela de gestão,
ela me convidou, a gente bateu um papo e me mostrou aí uma perspectiva positiva para o clube, o que ela gostaria que fosse feito na área patrimonial. E aí eu senti que eu poderia ajudar de alguma forma, desde que eu não me envolvesse politicamente. Foi isso que eu sempre coloquei para ela. Patrícia, independente de votar você ou não, eu sou Flamengo. Então, assim, se eu puder ajudar, e eu achava que eu podia, principalmente nessa questão, ou seja, patrimonial, que é minha área, ou seja, da família inteira e tudo mais, e eu passava em várias, toda vez que eu vinha para o centro da cidade, onde tem o escritório, eu passava no Morro da Vila, eu via aquilo deteriorado, destruído, abandonado, passava na casa de São Conrado, no Ninho, então eu achava que eu podia, e aí acabei aceitando aí esse desafio. Como era a situação do patrimônio assim, num todo do Flamengo quando você assumiu a vice-presidência? Na verdade não existia, né? Não estou aqui culpando ninguém, nem buscando, né? A questão não é essa, porque não existia. O Ninho do Urubu era um terreno comprado em 1984, né? De 140 mil metros quadrados, mas que estava, ou seja, praticamente abandonado. Tinha sido feito sim uma outra coisa, né? Um campo, outro campo, mas obras efetivas não existiam. A licença de obras do CT estava absolutamente abandonada na prefeitura, com milhões de exigências, né? a serem cumpridas. Casa de São Conrado também deteriorada. O prédio do Morro da Viúva, idem, né? Dos 150 apartamentos, só 42, 45 ocupados, o resto desocupado em razão do estado de habitabilidade, destruídos. Né? Então, essa era a situação do patrimônio do clube. E a gente começou a mapear e começamos a buscar soluções para cada um desses imóveis. E acho que a gente caminhou muito bem nos três, na verdade. No Morro, que, né, já foi aprovado e já está assinada a questão lá da MX, da transformação. Não sei se a gente vai chegar isso adiante do prédio no hotel. No CT também as obras caminharam muito, inauguramos o 5º campo, né? Estamos com 80% das obras civis concluídas lá do módulo do futebol profissional. E a Casa de São Conrado está super bem encaminhada também, não vai ficar com essa gestão, lógico, não teria nem sentido, mas acredito que no primeiro semestre do ano que vem também seja levada adiante essa questão, para resolver definitivamente esse problema. Em quanto está avaliado hoje os patrimônios do Flamengo? Eu não tenho uma avaliação precisa para te passar, Túlio. Não sei efetivamente. Assim, o que eu posso falar é, Morro da Viúva, a gente vai ter um investimento lá na ordem de 110 milhões de reais. Né? CT, o CT hoje nós já estamos com 5 campos, investimos agora 10 milhões, vamos investir ano que vem mais 16 milhões de reais. Então, logicamente, Casa de São Conrado, idem, há uma possibilidade de uma permuta imobiliária, o Flamengo ficando com imóveis comerciais naquela localização, que vai certamente gerar uma receita absurdamente maior do que a que gera hoje. Pelo contrário, hoje não gera, né, prejuízo, né, dívida ali. Então, eu não tenho assim, um número preciso para te passar em termos de valorização patrimonial. Não, porque recentemente eu tinha visto até, mas falando mais propriamente da Gávea, que havia tido uma valorização muito grande, né, falando um todo no patrimônio e também da Gávea. Mas você que já que entende da área, assim, com relação, por exemplo, à Gávea, por ali ser um lugar de Zona Sul e o país, vamos dizer assim, está entrando num processo aí de esportivo a nível de visão mundial muito grande, você não acha que esse crescimento da Gávea não seria natural ou só porque a sede está melhorando? Olha só, eu vou te falar uma coisa, eu acho que a Gávea melhorou muito. Né? A Gávea melhorou muito. Eu não estou aqui fazendo política de forma nenhuma, porque não é meu perfil. A Gávea melhorou muito, eu conheci a Gávea e frequento a Gávea, então ela certamente teve aí uma melhora acentuada, mas acho, sinceramente, que ela ainda está aquém daquilo que o Flamengo, ou seja, precisa, quer, merece, até a localização efetiva contribui para isso. Então, lógico que houve também essa valorização, o mercado imobiliário como um todo se valorizou, o Rio de Janeiro está na moda, tem Copa, Olimpíadas, então tudo isso leva a uma valorização. Mas se não tivesse havido um trabalho sério, ou seja, de resgate do clube, isso iria por água abaixo. Mas, te digo, a Gávea precisa de um plano diretor, não é um clube, ainda não é um clube que a gente tenha assim, prazer de frequentar socialmente falando, como você tem num Caiçara, num Piraquê, né, num Jockey da vida. Não que eu queira comparar, eu não quero comparar porque eu acho que não é o intuito. O Flamengo, na minha opinião, não será um Caiçaras. E acho que não é para ser mesmo, porque lá tem todo um lado também social, de escolinhas, de atendimento ao... Então não é por aí, mas acho, ou seja, hoje você sente falta de um bom restaurante no clube, o estádio ali da Gávea
ele é um estádio absolutamente obsoleto, né? Ou seja, aquela arquibancada, uma arquibancada horrenda, subutilizada. Ali a questão do posto de gasolina também, ou seja, de frente para a lagoa, no ponto maravilhoso. Você não tem um grande ginásio, assim, com capacidade para atender públicos num nível de NBA da vida, né? De NBA da vida. Então, eu acho que a Gávea melhorou, mas há uma necessidade de mudanças profundas. O parque aquático também, ou seja, as piscinas de polo e de natação também precisam ser mexidas, precisam ser reformadas. Então, acho que agora há uma necessidade, ou seja, foi feita a primeira etapa, que é essa, né? Ou seja, uma mudança já, uma melhoria na Gávea, mas agora precisa ser mais profunda. E a gente tem projeto, que na verdade vão ficar os projetos para a nova gestão, projeto para o posto de gasolina, que eu já te antecipo aqui, que seria uma arena, uma pequena arena, um pequeno ginásio, para futsal, vôlei e basquete, de um nível, ou seja, de NBA da vida, todo ele climatizado, com 2.300 lugares sentados, sem nenhum custo do Flamengo, estaria sendo construído numa parceria junto com uma determinada empresa, que isso será levado à apreciação do Conselho, se a nova gestão entender, né, dessa forma, no primeiro semestre do ano que vem. E há ainda também um projeto, aí esse um pouco mais, ou seja, não tão elaborado e não tão finalizado como do ginásio, que é de revitalizar o estádio da Gávea, criando um pequeno estádio, uma pequena arena para 12 mil pessoas, com um edifício garagem, com uma parte de estacionamento, com uma parte de restaurante, ou seja, de conveniência, permitindo que o Flamengo faça ali treinos da base, treinos do profissional antes dos jogos mais importantes, e pequenos jogos do Campeonato Carioca, e eventualmente utilizar para uma arena, para shows ou para alguma coisa dessa natureza. Bacana. E agora, assim, você falou mais ou menos como é que está o Morro da Viúva, mas o que falta para o Flamengo começar a lucrar para a empresa, no caso que vai gerir ali? O que acontece lá, ali foi uma novela, não é simples não, porque aí é um prédio residencial, a gente teve que primeiro incluir no pacote olímpico, depois de incluído no pacote olímpico há toda uma questão ainda, ou seja, das licitações que foram feitas, das parcerias que foram levadas à apreciação do Conselho, até se optar pela proposta feita pela BX. E o contrato foi assinado com várias cláusulas suspensivas, ou seja, o Flamengo tem que buscar uma série de documentos, assim como a BX, como a Rex, né, que é o grupo, o braço hoteleiro deles, também tem que buscar para aí sim se implementar efetivamente o contrato que foi feito. Isso basicamente, o Flamengo tem que buscar certidões, tem que buscar a documentação pertinente ao prédio, tem que buscar a aprovação dos conselhos, ou seja, dos órgãos públicos, e a LX, por outro lado, tem que desocupar o prédio, tem que fazer aprovar o projeto na prefeitura. Então tudo isso está sendo, ou seja, está caminhando, e está caminhando dentro daquilo que a gente imaginava. A previsão efetiva de início das obras é para maio do ano que vem, ou seja, então a gente está dentro desse script, o prédio está praticamente desocupado. Das 150 unidades, hoje vão sobrar 10 ou 12 que ainda vão estar ocupadas. Nós fizemos acordo com a grande maioria dos locatários, né? Dando prazo de desocupação, ou seja, eu acho que transcorreu como a gente imaginava. Lógico, existe ainda um grupo que está resistindo um pouco mais a desocupar, mas eu acho que a gente vai chegar lá, ou seja, o prédio estando desocupado, o projeto está sendo aprovado na prefeitura, eu acredito que ainda na semana que vem tem uma pequena questão referente à varanda que está sendo já solucionada. Então, imagino que ainda esse ano vai estar aprovado, o prédio estando desocupado, o resto está praticamente solucionado, as obras devem se iniciar em maio do ano que vem. E as documentações por parte do Flamengo também está tudo praticamente. Faltou uma ou outra certidão que a gente está buscando, questão de tempo, burocracia, mas já está solucionado, e falta a desocupação integral do prédio. Alguns blocos já estão desocupados, mas ainda existem 12 unidades e mais uma ou duas lojas ali na base do prédio. Mas não acredito que seja nenhum tipo de impedimento para que a gente dê início efetivo às obras. Agora, o museu, o que falta para o museu se inaugurar? Sabe que tem, como você falou, 80% já pronto, não é isso? Não, o museu na verdade não ficou sob a minha responsabilidade, não ficou na pasta do patrimônio, ele ficou na pasta do patrimônio histórico. Sim. Os cuidados do Mauro Chaves. Eu tive no museu, pelo que eu sei, a obra civil está concluída, mas como há essa questão da troca do fornecedor de material entre Adidas e Olímpicos, e como era a Adidas que estava como era a Olímpicos que estava investindo efetivamente na conclusão, isso ficou paralisado e deve ser agora solucionado com a votação da fornecedora de material. A obra civil está concluída. Tá? Agora é a questão disso se resolver para o negócio caminhar. Imagino que mais 3, 4 meses também consiga se entregar ao museu. Agora o CT, né? Foi divulgado que
os campos profissionais já estão prontos, falta só a base, mas quando que definitivamente vamos ter lá o CT pronto e o Flamengo podendo fazer ali até uma pré-temporada? A nossa previsão, Túlio, era de dezembro, era agora esse ano. Nossa previsão era para que em janeiro a pré-temporada já fosse feita dentro do nosso CT. Essa era a nossa previsão. Mas não foi possível, ou seja, questões financeiras, de fluxo financeiro, a obra acabou sofrendo atrasos, agora teve uma penhora de valor elevado, vocês sabem, então também tivemos problema de pagamento de fornecedores e de subempreiteiros que estavam na obra, então ela efetivamente atrasou, ela não parou, mas atrasou, a gente estava num ritmo muito forte até junho, julho, e depois acabou esse ritmo dando uma diminuída em função desses problemas. Lá, na verdade, o terreno é um terreno só de 140 mil metros quadrados, mas divididos em 2 CTs, um da base e um do profissional. O do profissional, que é o que a gente está atacando, são os módulos 16 e 17. Então, o que isso engloba? Toda a parte de alojamento, são 24 suítes, toda a parte de cozinha industrial, de dispensa, da parte de funcionários, de refeitório, de auditório, salão de jogos, biblioteca, a parte da gerência, sala de imprensa, antessala da imprensa, sala da gerência, fisioterapia, sala de musculação, parque aquático, 4 piscinas, tudo isso está dentro desses 2 módulos. Tá? As obras civis desses módulos estão alcançando 80% já na sua conclusão. Então, mais 4 meses de obra, com um ritmo financeiro, ou seja, adequado, colocando gente para trabalhar e sem nenhum tipo de dificuldade nesse fluxo, a gente consegue finalizar. Agora, os campos estão concluídos, tem 5 campos já aptos a serem usados, vai ficar faltando um único campo que não vai ser atacado nesse momento, que é o campo da frente, que seria um pequeno estádio para jogos da base. Esse não vai ser feito nesse momento, ou seja, mas é o que eu te disse, tendo dinheiro, com mais 4 meses você efetivamente finaliza e entrega finalmente ao Flamengo o CT, esses módulos concluídos. Agora, de onde vieram os investimentos, né? No museu, no caso, você falou, mas de repente você deve saber, do museu, do CT e do museu era uma questão com a Olímpicos, né? Se não me engano, eram royalties ou pagamentos feitos no contrato, eu não sei te falar com precisão. Do CT, uma parte veio do Fundo Brameiro, né? A Brama fez uma parceria com o Flamengo e está nos ajudando, ou seja, significativamente dentro do CT. Outra parte veio do Morro da Viúva, né? Nós fizemos nesse contrato com a Rex, foi confirmado que uma parte desse dinheiro seria investido diretamente no CT, e essa primeira parcela do pagamento já foi investida diretamente no CT. Uma outra parcela veio ainda de um patrocínio também da Brama, tá? Na questão das latinhas de cerveja personalizadas, tá? E nós temos também dinheiro proveniente do próprio orçamento do clube, que também está sendo investido lá. E por último, a Câmara de Tijolinhos, né? Que também gerou uma receita de 1 milhão e alguma coisa, também foi investida lá dentro. Para o ano que vem já há previsão, porque o prédio todo do morro estando desocupado, o Flamengo vai receber mais aproximadamente 15 milhões, que vão ser investidos quase que na totalidade dentro do CT. Existe ainda uma parcela do Fundo Brameiro, então eu acho que as coisas estão bem encaminhadas para a gente concluir o profissional e também a base. Agora a gente vai entrar um pouquinho na parte política, eu sei que você não deve nem gostar. Não gosto. Segundo, isso eu não sei, segundo foi noticiado na mídia, que você foi convidado pela Patrícia para ser candidato a vice-presidente geral dela e você recusou. Né? Isso foi verídico e por que você recusou? É verdade, ela realmente me convidou, mas eu não tenho, primeiro, eu não tenho pretensões políticas, ou seja, nunca tive. Eu acho que eu posso ajudar, lógico, todos nós temos nossas vaidades, mas a minha é absolutamente dentro do limite do razoável. Então não sou ligado a cargo ou a nomenclatura de cargo, entendeu? Então sempre disse isso à Patrícia. Falei, Patrícia, não precisa me indicar vice-presidente de nada. Eu posso ser o que for para ajudar o clube. Você quer que eu esteja lá sem cargo nenhum para ajudar? Não tem problema nenhum. Me deram um cartãozinho lá de vice-presidente do Flamengo, eu acho que eu devo ter dado, sei lá, 2 ou 3 até hoje na minha vida. Não ando com ele, não dou. Então não tenho essa vaidade. Então o que eu disse é o seguinte, o cargo de vice-presidente nem seja em uma série de outras responsabilidades e de comprometimentos e de alinhamento que eu talvez não tivesse disposto naquele determinado momento, acho que não seria salutar. Ou seja, acabei não aceitando, expliquei pelos motivos, continuo à disposição dela e de quem, ou seja, estiver no Flamengo com boas intenções para realmente transformar o Flamengo naquilo que a gente sonha. Mas efetivamente assim, cargo de vice, como ela tinha me proposto, que é um cargo que te vincula por 3 anos, te leva para uma eleição, e aí eu acho que já é uma questão um pouco mais complicada, eu naquele momento entendi que não era conveniente.
Caso a Patrícia vença a eleição, você tem alguma pretensão de continuar? Ela já conversou isso contigo? Olha, eu acho que não é o momento. Acho que não é o momento. Até porque traz um desgaste enorme. Por mais que seja um vice-presidente de uma determinada pasta, te toma um tempo louco, te causa um desgaste tremendo, a família fica prejudicada, o trabalho fica prejudicado. Quando você quer se dedicar, como eu me dedico, não é fácil. Né? Então, ou seja, tem tudo que ser avaliado, conversado e pensado com mais calma. Eu escutei, assim, vendo torcedores se manifestarem nas redes sociais falando assim que, pô, o pessoal, claro, torce para que a Patrícia não vença, e falando assim, pô, se de repente entrar outra gestão, outras pessoas poderiam ficar com o Vrobel, poderiam aproveitar que ele faz um bom trabalho. Você estaria disposto, se caso, no caso nós temos os 3 candidatos, algum dos outros 2 candidatos vencesse, te convidasse, talvez você... Eu acho que é a mesma linha, entendeu, Túlio? Sentar e conversar. Sentar e conversar, ou seja, entender qual é a proposta do grupo que vai estar ganhando, né, que vai pegar o Flamengo, entender o que se quer, ou seja, quais são os objetivos, quais são as prioridades, e sentar para conversar. Sinceramente, não tenho nada definido, ou seja, se amanhã eu também não for vice-presidente, se quiser que eu ajude num determinado projeto, não tem problema nenhum. Inclusive, já estou trabalhando nisso. Já estou preparando um relatório de tudo que foi feito no patrimônio, então, ou seja, quem entrar amanhã, ganhando Patrícia, Jorge, Bandeira, ou seja, vai ter tudo absolutamente, pode contar comigo integralmente para essa transição. Então, estou preparando um relatório de tudo que foi feito no CT, o relatório mensal que eu estou consolidando, com as fotos desde o início, o que foi pago, o que não foi, quem foi contratado, como que o negócio foi encaminhado. Morro da Viúva idem, estou preparando um relatório das unidades que foram desocupadas, que ainda estão ocupadas, quais são os próximos passos. Casa de São Conrado, então pode ter certeza absoluta que vai ter em mim, ou seja, um auxílio amplo, completo e restrito para dar encaminhamento àqueles projetos que o grupo que vier a ganhar entenda como devido. E qual avaliação você faz, mesmo você não gostando muito de falar, do processo político, das campanhas lá na Gávea? Qual avaliação que você faz disso tudo? O processo político é sempre complicado, né, Túlio? É sempre complicado. Eu sou sócio do Caiçaras, frequento o Caiçaras, ou seja, e mesmo lá quando tem a eleição de Comodoro, que é o presidente, lá também o negócio vai para um lado que nunca é então o ideal, logicamente, é que houvesse só discussão, né, de diretrizes, ou seja, de objetivos práticos para a gestão do clube, se ficasse restrito a isso, mas é difícil, né? Vários grupos, vários interesses, né? Ou seja, são alguns interesses mais legítimos, outros não tão legítimos assim. Então é difícil você conseguir caminhar somente dentro dessa linha, né, das propostas efetivamente. Eu torço muito para que haja sempre, como eu tinha dito anteriormente, uma união, né, uma união em prol do Flamengo. O Flamengo precisa disso, Não adianta, lá existe um rancor muito grande, entra um grupo, aí outro grupo quer destruir tudo aquilo que foi feito, ou seja, vamos buscar culpados. Essa não é a minha cabeça, nunca foi meu intuito, nunca fiz isso no patrimônio. Jamais estaria disposto a fazê-lo. Então, se houvesse efetivamente uma chapa de consenso para se buscar, o momento do Flamengo é um momento de crescimento, né? E nós estamos numa época agora que vamos ter Copa, vamos ter Olimpíada no Rio, ou seja, existem contratos que foram alterados em valores substanciais, como o da Globo, né, de fornecimento de material. Então, é o momento do Flamengo estar junto, estar unido, buscando o objetivo de crescimento, porque senão a gente realmente vai ficar no meio da história. Você foi a favor da eleição ocorrer numa segunda-feira? Não me posicionei com relação a isso. Eu acho que historicamente... ocorre na segunda. Ocorre sempre numa segunda, né? Segunda, terça, quarta. Não sei qual o motivo. Disseram que disseram que foi porque é uma tradição. Acho que não justifica também. Não sei, assim, me parece, talvez no final de semana fosse uma coisa mais festiva, não sei, sinceramente não sei quais são os motivos de se efetivar a eleição numa segunda-feira, não sei. Também, assim, os responsáveis também, eu não vi os responsáveis se manifestarem. Mas pelo que eu soube, historicamente era uma segunda-feira. Deve ter os motivos, né? Eu não sei quais são. Qual a importância do torcedor do Flamengo se tornar sócio do clube? Eu acho que é fundamental, né? Fundamental. Porque eu ouço, tenho milhões de amigos que são rubro-negros, doentes, apaixonados e criticam, elogiam, e a forma de você, infelizmente, participar é estando dentro do clube. Não tem jeito, fazendo parte dos conselhos,
né, indo lá, opinando, fazendo parte da vida associativa do clube. E você se sente, inclusive, mais participativo nesse sentido. Então, acho que é fundamental. E foi o que me levou a entrar também, ou seja, me sentir ativo. Você vê, o Grêmio tem, sei lá, quantos mil sócios, Inter também. Então, eu não vejo como o Flamengo, ou seja, da grandeza do Flamengo, não ter nada parecido com o que eles têm, ou seja, em escala muito maior, inclusive. Então, eu acho que é fundamental. Eu acho que o sócio tem que ter uma participação mais efetiva, inclusive na eleição do clube. Que é muito pequeno. Que é muito pequeno. Hoje é basicamente o associado que vota. E eu acho que a torcida tem que participar, talvez numa outra categoria, numa outra forma, mas eu acho fundamental que o Flamengo, ou seja, é futebol, né? É futebol. Não que não seja importante remo, basquete, gávea, é importante, ou seja, tem que ser, mas o carro-chefe, o que nos move, a paixão é o futebol. E a torcida é isso, 35, 40 milhões. Então acho que tem que haver um engajamento maior, uma participação maior. Agora a gente vai voltar para o seu relacionamento com o Flamengo, vai ficar mais leve o assunto, de você falar um momento marcante, inesquecível que o Flamengo lhe proporcionou. Em termos de gestão ou... De futebol. De futebol? Ou talvez também, se quiser, uma outra modalidade. Geralmente as pessoas... De futebol, eu tenho vários momentos, até porque o gol do Pet foi um momento assim, apesar de ser um título carioca, né, não ter uma importância, foi um momento para mim marcante, emocionante, porque eu estava com meu sobrinho era muito pequeno, meus 2 sobrinhos, filhos da minha irmã, e foi... quando foi o gol, ou seja, aquela loucura, eu olhei para um lado, meu sobrinho estava chorando. Então, e eu falo e me emociono porque o Flamengo é bravo. Então, assim, essa do Pet para mim foi histórica. Final contra o Botafogo também, ou seja, o gol do Júnior, que ele sai comemorando, né, que nem um louco, também foi histórico. Ou seja, o Flamengo faz parte da nossa vida, né? Então, as conquistas são históricas. Quando a gente fez lá no da Pedra Fundamental do Ninho, do CT também, foi um dia para mim assim, histórico, emocionante, saindo do campo do futebol, né, mas indo para o campo da conquista. Claro. Porque para mim é uma tristeza enorme. Você vai, o Galo tem estado do Galo, tem o Cruzeiro, tem o Flamengo não tinha, meu Deus do céu, eu cheguei lá a primeira vez que eu fui no Ninho, eu não conhecia. Cheguei à casa onde se concentra a base, cheio de infiltração, caiu uns pedaços, eu olhei aquilo e falei, meu Deus, isso é Flamengo? Isso não é o Flamengo que eu imagino, que a gente sonha, entendeu? E, os garotos da base morando mal, ou seja, então aquilo mexeu muito comigo. Mexeu muito, porque uma coisa é o Flamengo que a gente imagina, o maior do mundo, enorme, e outra coisa é o que é na realidade, na estrutura do clube. Então quando eu cheguei, eu levei um choque, tive um choque de realidade, e hoje é bem diferente. Ainda não é o que a gente quer, mas é bem diferente do que era. Então quando a gente lançou a Pedra Fundamental, quando eu vi lá a batistaca lá das fundações dos módulos, agora quando você vai lá e entra nos quartos, os quartos estão praticamente prontos, né? Ou seja, tubulação toda passada, inclusive a SCAI já teve lá, já passou a SCAI em todos os quartos. Quando você entra nisso, você vê que você está fazendo parte, né? Está mudando a história do clube. Então, o Flamengo é só emoção, cara. Eu pareço bobo aqui, mas é assim mesmo. Mas é assim, realmente é. Agora, assim. Eu nem ia fazer essa pergunta, mas acho que talvez seja interessante. O marketing do Flamengo, a gente sabe que tem lá suas dificuldades e talvez com relação alguma coisa relacionada ao patrimônio, a única coisa que foi feita foi o tijolinho, que apesar de muitas críticas foi um sucesso de qualquer forma, né? Conseguiu angariar R$1 milhão e pouco, né? E parece que vai ter o fase 2, não sei. Deixa eu explicar essa questão do tijolinho. O tijolinho, na verdade, lógico que foi importante em termos de arrecadação, que 1 milhão e pouco, 1 milhão e 300, 1 milhão e 400, é muito dinheiro. Claro. É muito dinheiro. Mas não era o fundamental. O fundamental era o seguinte, era trazer o torcedor, era aproximar o torcedor. Você hoje vai lá, se você compôs seu tijolinho, você vai passar na Alameda da Nação, que é o que liga a entrada ao CT do profissional, você vai ver lá seu nome eternizado. Entendeu? Eu levei meus filhos, que tem todos eles, eu comprei para todos eles, ou seja, com o diplominha lá emoldurado e tudo mais. É uma emoção, entendeu? Você está gravado na história do clube. E ficou muito legal, não sei se você já teve no CT, vocês estão convidados a quando quiser fazer uma reportagem, visitar. Quando quiser, eu tenho o maior prazer, parece assim aquele filho que você vai apresentando. Então, foi também para angariar dinheiro, para trazer dinheiro ao clube, lógico, para investir lá dentro, mas também para sentir, para trazer o torcedor, para ele se sentir partícipe daquela concretização do sonho, né?
Nós vendemos 8.000 e alguma coisa e, se não me engano, vão ser vendidos mais 1.000 tijolinhos, 900 e alguma coisa, o que falta para completar exatamente o muro. Então a campanha foi exitosa, eu considero como... Mas você acha que se tivesse uma participação maior do marketing, você acha que daria para angariar mais receitas ali? Talvez. Não só ali, mas... sim, como um todo, sim. Como um todo, sem dúvida nenhuma. Como um todo, sem dúvida nenhuma. Por isso que eu sou a favor de desmembrar o marketing. Como assim? De ter um marketing para o clube, para os esportes olímpicos, um outro voltado para o futebol. Então acho importante... Cada setor tem o seu... Não sei se cada setor, não é que tenha um para o remo, um para o basquete, não isso, mas... um para os esportes olímpicos. Um para os esportes olímpicos e que mexa mais com o clube, remo, e o outro voltado mais para o futebol. Eu acho que tem que ter uma divisão nesse sentido. Na questão do tijolinho, não que a gente tinha uma limitação, inclusive, de espaço, né? Não adianta eu colocar lá um muro com 20.000 tijolinhos, ficaria um troço horroroso, né? Então, fora completamente de padrão, de estética. Então, nessa campanha, não. Mas, como um todo, com certeza absoluta. Agora, quem é o seu maior ídolo rubro-negro? Essa pergunta é chover molhado, né? Não tenho que pensar, né? Zico e Zico 1 milhão de vezes, né? Ou seja, tive a oportunidade de trabalhar um tempo com o Zico. Meu ídolo é eterno, não tenho nem o que pensar e pestanejar com relação a isso. Zico é demais. Zico é Zico. Agora a gente está encerrando, pedir para que você deixe um recado para o sócio, né, e para o torcedor rubro-negro. A gente encerra assim, pedindo, a gente já quer mais uma vez te agradecer. Eu que agradeço. Adorei o papo, né, assim, me deixa... Eu assim, não era sócio do clube, me tornei sócio em junho. E hoje, depois eu passei a cobrir a eleição do Flamengo, eu venho descobrindo um outro mundo, eu posso dizer assim, um outro Flamengo, né? Não de forma negativa, um outro Flamengo que eu acho que o torcedor que quiser também se interessar deve, né? Lógico, tem a questão da proximidade, eu moro fora do estádio, mas um Flamengo que vem me interessando cada vez mais, né? Às vezes eu achava, como eu estava falando, se torce pro futebol, pô, eu pelo menos nem ligar pro... eu nem sabia da ginástica, mas eu passo hoje lá em frente e eu me preocupo em olhar e ver como é que tá as instalações, ver a piscina, às vezes eu vejo crítica e vou lá mesmo ver como é que tá, e hoje eu tenho a preocupação como um todo com o Flamengo, né? E esse assunto também é muito importante, eu sempre venho acompanhando meio de longe, hoje eu venho acompanhando, tem no jornal, eu leio, né? E assim, adorei o papo de ter mais detalhes, e com certeza vou aceitar o convite, conversar com o pessoal do Flamengo, de ir lá, ver o CT, né? E até de nem puder ver depois, acompanhar os outros patrimônios do clube. Então, te agradecer de coração e pedir para que você deixe aí um recado para o sócio, falar o que você quiser. Eu te agradeço, eu adoro falar de Flamengo. Quem não entende. Claro. Quem não entende. Então, minha mulher, diversas vezes, ano passado, a gente estava com uma viagem marcada com meus filhos e deu um problema que eu tinha que resolver referente a Flamengo. Eu falei, vai você na frente, eu vou amanhã. E ela, você é louco, ou seja, está lá voluntariamente, eu falei, mas é uma loucura que nem a gente sabe. Então o Flamengo é isso, é um amor incondicional, ou seja, eu tenho o maior prazer do mundo de poder ter contribuído de alguma forma para o engrandecimento do clube. Eu sonho com aquele Flamengo com 100 mil sócios, com uma vida, ou seja, associativa mais plena, com uma participação maior da nação rubro-negra efetivamente. Eu sonho com a gente jogando no nosso estádio, que na minha opinião é o Maracanã, né, com um CT pronto de primeiríssimo mundo, com uma base gerando craques e receitas para o Flamengo. Esse é o que a gente sonha, né? E na verdade só se alcança o sonho trabalhando muito, independente de ser voluntário, de ser remunerado, ou seja, quem está lá está por amor efetivo. Eu acredito sinceramente que o Flamengo é extremamente viável. Então essa história, que deve uma fortuna, deve sim uma fortuna, mas arrecada uma fortuna também, né? Move paixões e milhões, né? E pode mover mais. Então eu acredito muito na viabilidade do Flamengo, acho que o Flamengo tem tudo para se firmar efetivamente como o maior clube do Brasil, não só na paixão, como na estrutura, na gestão, ou seja, em todas as esferas. E para isso precisa do engajamento, né, do torcedor como um todo e trabalhar, arregaçar as mangas para realmente fazer do Flamengo aquele que a gente sempre sonha, né? O Flamengo maior do mundo.
Obrigado. É isso aí. Obrigado a vocês. Uma vez Flamengo, sempre Flamengo. Flamengo sempre eu hei de ser. É o maior prazer vê-lo brilhar, seja na terra, seja no mar. Vencer, vencer, vencer. Uma vez Flamengo.